Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga que chegou até aqui esse vídeo, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. E hoje vamos estar aqui no nosso quarto e último vídeo sobre a lei da ficha limpa. Pois é, meus amigos, e eu vou deixar o card aqui da playlist da lei da ficha limpa. Estamos em ano eleitoral, então é muito importante estarmos informados, né, pessoal? Vou continuar a ler o que parei na semana passada. Vamos lá, meus amigos? No dia 23 de março de 2011, a validade da lei nas eleições de 2010 foi derrubada por 6 votos a 5 no Supremo Tribunal Federal. O voto do ministro Luiz Fux, que havia chegado à corte há um mês após a aposentadoria de Eros Grau, decidiu pela invalidade da lei. A Constituição, a esse respeito, diz textualmente que qualquer lei que altere o processo eleitoral, e esse é o caso, não valerá para as eleições até um ano antes da data da sua vigência. A decisão da não aplicação da lei beneficiou diretamente vários candidatos cuja elegibilidade havia sido barrada por causa de processos na Justiça, como Jader Barbalho, Joaquim Roriz, João Capiberibe, alguns nomes conhecidos aí, né, pessoal? A lei da ficha limpa passa a valer apenas a partir das eleições municipais de 2012 e será de fato aplicada apenas se passar por uma nova votação para decidir sua constitucionalidade. Apesar do fundamento constitucional para a aplicação da lei, houve protestos por parte da sociedade e de alguns políticos, como as senadoras Marinor Brito e Heloísa Helena, e o senador Pedro Simão, que lembrou da mobilização popular e das entidades da sociedade civil para a construção da democracia no Brasil. E que a lei da ficha limpa foi iniciativa popular e contou com mais de 1,6 milhões de assinaturas. Isso Pedro Simão. Estou com a impressão de que o Supremo matou a lei da ficha limpa. Revoltado aí, né, pessoal? É constitucionalidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, entrou com ação declaratória de constitucionalidade desta lei com previsão para ser julgada no segundo semestre de 2011. O julgamento ficou suspenso desde o início do mês de novembro até o dia 28, a um pedido de vista do ministro do STF, Joaquim Barbosa. Este disse na ocasião que fez esse pedido para evitar um novo empate e que só liberaria novamente quando o plenário estivesse completo. Além da validade, a partir de quando ela se aplicaria, estaria também em discussão no Supremo a própria constitucionalidade da norma. Essa discussão foi iniciada por uma ação impetrada pela OAB, o que tenta fazer com que não haja mais dúvidas sobre a constitucionalidade da lei. Depois disso, pessoal, mais 2 ações foram ingressadas sobre o tema, sendo que as ações eram uma ADC, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a ADC 29, a ADC 30, a ADC 29, são ações diretas de constitucionalidade, tá, pessoal? Uma proposta pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, e a outra proposta pelo Partido Popular Socialista. E uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que foi proposta pela Confederação Nacional das Profissões Liberais. Esses eram contrários, né, pessoal? As 3 ações foram julgadas de forma conjunta. A sessão plenária, no dia 15 de fevereiro de 2012, numa quarta-feira, foi encerrada, suspendendo o julgamento, com previsão para retomada no dia seguinte, no dia 16 de fevereiro, numa quinta-feira. Manifestaram-se as partes envolvidas da seguinte forma: o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, e o Partido Popular Socialista, pela constitucionalidade da lei. Defenderam também sua aplicabilidade antes dos fatos ocorridos, né, antes de 2012, pessoal, quando haveria o registro aí dos candidatos para as eleições municipais. A Confederação Nacional dos Profissionais Liberais insurge-se contra o dispositivo na linha M, inciso 1, artigo 1º da LC 64/90, com a redação dada pela LC 135/2010,
segundo a qual são inelegíveis os que foram excluídos no exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. E o resultado? No dia 16 de fevereiro de 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei da ficha limpa não desrespeitava a Constituição e que, portanto, seria válida, pessoal, para as eleições de 2012 e para os próximos pleitos eleitorais que estão por vir. Ou seja, até agora, esse ano, temos eleições e a lei da ficha limpa vai entrar em ação, pessoal. Dos ministros do STF, 7 votaram a favor e 4 foram contrários. Os votos favoráveis basearam-se no princípio da moralidade, que consta no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal, que diz que a lei complementar estabelecerá casos de inelegibilidade a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerando aí a vida pregressa do candidato. Os 4 votos contrários foram argumentados com base no chamado princípio da presunção de inocência, previsto no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, pessoal, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Como a lei da ficha limpa diz que quem for condenado por órgão colegiado, mesmo que ainda haja a possibilidade de recursos, irá se tornar inelegível. Os ministros contrários à constitucionalidade da lei julgaram esse trecho da legislação como inconstitucional. No entanto, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a presunção de inocência é válida para casos penais, não sendo ampla o suficiente para atingir o texto da lei da ficha limpa. Concordo. Os ministros Carlos Aires Brito e Rosa Weber, durante a argumentação dos seus votos favoráveis à lei, eles afirmaram, pessoal, abre aspas, o homem público ou que pretende ser público não se encontra no mesmo patamar de obrigações do cidadão comum no trato da coisa pública. O representante do povo, o detentor do mandato eletivo, subordina-se à moralidade, à probidade, à honestidade e à boa-fé, exigências do ordenamento jurídico e que compõem o mínimo ético, considerando aí a lei da ficha limpa através de hipóteses concretas e objetivas de inelegibilidade. A corrupção é o cupim da República. Nossa tradição é péssima em matéria ao respeito do erário. O direito que tem o eleitor de escolher os candidatos de vida biográfica isenta de um passivo penal avultado é um direito fundamental. A trajetória de vida do candidato não pode estar imersa em ambiência de nebulosidade do plano ético, pessoal, fecha aspas, aí são palavras dos 2 ministros, E as críticas? A lei prevê a inelegibilidade de candidatos que tenham sido julgados culpados por tribunais de conta, entidades de classe, entre outras, sem que, no entanto, a condenação ter sido transitada em julgado. Com isso, argue-se que a lei vai de encontro aí ao artigo 5º da Constituição, o inciso que diz respeito à presunção de inocência. Já falamos sobre isso, o artigo 57, pessoal, já falamos a respeito deles aqui em cima, o artigo 57 do artigo 5º, e eles estavam batendo a respeito disso, E além disso, como esses tribunais e entidades não detêm a última palavra na justiça brasileira, o ministro Gilmar Mendes e o colunista Reinaldo Azevedo acreditam que na condenação oficiada barraria candidatos que não seriam necessariamente condenados na justiça. Assim, poderia criar-se diversos tribunais com amplo poder de decisão fora da estrutura jurídica. Por exemplo, tribunais de contas que podem não aprovar a conta de prefeitos, que ficariam inelegíveis. Como a nomeação de juízes dos tribunais de contas é feita pelos governadores estaduais, teme-se o uso político dos tribunais de contas estaduais, tornando inelegíveis prefeitos opositores ao governador estadual. Além disso, teme-se que a legislação fira o princípio da presunção de inocência, tornando inelegíveis pessoas inocentes. Apesar dessas preocupações, a lei da ficha limpa, ao acrescentar o artigo 26, inciso C,
Prevê a possibilidade de o condenado por órgão colegiado requerer uma medida cautelar para suspender a inelegibilidade até o julgamento do seu recurso, ou seja, suspender os efeitos da condenação. Abre aspas. Se o indivíduo tornado inelegível por um colegiado de juízes em segunda instância foi inocentado depois no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, sabe o que vai acontecer? Ele recupera seus direitos políticos. Ora, e aquela inelegibilidade então tornada transitória que o impediu de se candidatar? Foi ou não foi a aplicação de uma pena a um inocente? O advogado, jurista e o ex-deputado federal José Eduardo Cardoso foi o relator da lei da ficha limpa na Câmara dos Deputados e também já criticou a lei. Tem vários problemas técnicos, é obscura em certas passagens e, infelizmente, alguns aspectos não foram corrigidos no Congresso. Esse ativismo judicial me preocupa profundamente porque sou a favor do princípio da presunção de inocência, disse o Cardoso, né? Legado e leis derivadas. Em Novo Hamburgo, foi proposta uma lei para proibir que pessoas condenadas, entre outros por crimes contra a fé pública e a economia popular, possam ser nomeados para cargos do executivo e da administração do município. A cidade já possuía uma lei parecida para o legislativo. Em Juí, no Rio Grande do Sul, em 5 de março de 2012, foi sancionada a Lei da Ficha Limpa Municipal, Lei 5.586, pelo presidente da Câmara dos Vereadores, disciplinando nomeações para cargos de comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo. Em 2012, inúmeros estados e municípios brasileiros também se adequaram às legislações para a implantação da lei da ficha limpa, pessoal. Meus queridos amigos, esse aí é o nosso conteúdo sobre a lei da ficha limpa. Estamos encerrando uma série que fizemos. Vou repetir, né? Vou deixar o card aqui. Você que chegou nesse vídeo, entra aí na playlist da lei da ficha limpa. Esteja conhecendo, é muito importante. Estamos em ano eleitoral, meus amigos. Tem candidato enrolado aí na lei da ficha limpa. E aí, pessoal, o que vocês pensam a respeito desse assunto? Deixa o seu comentário, deixa o seu like. Siga-nos nas redes sociais e fique conosco, pessoal, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.